pessoal. Então, vamos voltar aqui para nossa aula. Vamos agora para nossa aula de português. Vocês viram que eu deixei lá no grupo a atividade matemática, né? Tá, aquela atividade lá é para você fazer no seu caderno. Dá uma pausadinha no celular, copia ou no computador ou na televisão, copia os valores. Você vai ver que eu não usei só a centena, tá? Pra gente poder já avançar um pouquinho, tá? Copia no seu caderno de matemática com ordem, colocar no cabeçalho, direitinho, igual a tia falou hoje, mais cedo, tá? E aí você copia no seu caderno e resolve as atividades, e depois de terminar, tira foto, tá bom? Beleza? Ontem o Vanderlei Gabriel, vou chamar só de Gabriel, tá? Eu sei que tem outro Gabriel, mas é porque eu já conheço ele e a gente sempre chama ele assim na família. Quem não sabe, o Gabriel, ele é primo do meu marido, tá? Ele é filho da prima do meu marido. E ele é meu primo 2 vezes, porque o padrasto dele também é meu primo, tá? Então, vamos lá. Então, Gabriel, ó, beijo pra você. Parabéns pela sua atividade ontem. Gostei muito da sugestão que a sua mamãe deu, né, de colocar a atividade lá na televisão. Falou que você conseguiu fazer a atividade direitinho, viu? Fiquei muito feliz, tá bom? Kemily também me deu um retorno, ó. Beijo, Kemily. Adorei conhecer sua mãe, não conhecia ainda, só de vista, né? Participou da atividade direitinho. Parabéns, Neymar entrou em contato comigo. Neymar, tô esperando sua atividade, tá? Sei que você tava aí na aula, vamos fazer atividade, tá? Então, beijo para esses 3 meninos tão lindos que me deram um retorno, tá bom? E os outros? Quero saber dos outros. Cadê, hein? Quero as minhas atividades realizadas. Aproveitar que a gente está trabalhando lá com o YouTube pra gente poder não perder tempo e fazer todas as atividades, tá bom? Então, vamos começar aqui com português. Pessoal, a minha proposta de hoje para vocês com a língua portuguesa é o seguinte. A gente vai fazer uma produção de texto. Só que essa produção de texto, ela é uma produção de texto um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela vai ter 2 etapas. 2 não, 3 etapas, tá? Primeira etapa, a professora vai dar para você algumas palavras tiradas aqui do dicionário, tá bom? Essas palavras, elas vão ser palavras aleatórias, tá? Então, sempre quando eu vou propor esse tipo de atividade, eu acho legal porque assim, é na sorte, tá? É o que sai que a gente vai ter que jogar dentro do nosso texto. É como se fosse uma gincana. A gente precisa colocar no nosso texto as palavras que tem aqui, mesmo que eu não conheça as palavras, beleza? Então, tá. Então, eu vou selecionar aqui algumas palavras e você vai criar para mim um texto que precise ter essas palavras. Professora, mas que palavras são essas? Vou olhar aqui no dicionário, na sorte, assim, olhinho fechado, parei o dedo, e é essa mesmo, tá bom? Depois, o que você vai fazer? Se você tem o dicionário físico, você vai pegar o seu dicionário, se você não conhece o significado da palavra, vai lá no dicionário, vai procurar o significado dessa palavra, tá bom? E para você poder escrever o seu texto, para você saber qual é o significado dessa palavra. Tem como eu escrever um texto sem saber qual é o significado da palavra que eu vou ter que usar, né? Então, é assim que a gente vai fazer. Ah, professora, mas eu não tenho dicionário, então não vou fazer não. Gente, você não tem um celular? Você não está me assistindo pelo celular? Você vai lá no celular, coloca significado da palavra automóvel. Vai lá, coloca, digita lá no Google, automóvel, significado, o significado da palavra automóvel. Vai sair lá para você o significado, você lê o significado. Não precisa copiar esse significado, eu só preciso que você entenda qual é o significado da palavra. Mas a minha atividade já passou pela segunda etapa, tá vendo? Se você não pesquisar e colocar besteira lá no texto, depois a tia vai falar assim, ah, ele pulou a segunda etapa. Não pesquisou no dicionário, ficou com preguiça, tá? Então, a terceira etapa é a gente fazer o planejamento do texto e escrever, tá? Como é que eu faço esse planejamento do texto? Primeiro ele nasce aqui, aí ele vai descendo, 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 descendo. Ele vai para cá, para o meu coração. Aí eu fico aqui, ó, com a certeza de que, ó, essa ideia foi boa. Essa ideia foi muito boa.
Ah, essa ideia foi boa demais. Vou escrever isso. Aí ele vai descendo, 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 descendo e mãozinha. Aí você escreve no papel. Então, primeiro, começa aqui, desce para o coração para você ter certeza do que você está escrevendo, é aquilo que você pensou direitinho e depois para a mão. Por que a gente tem dificuldade de escrever texto? Porque primeiro esquece que começa aqui e depois desce para cá, porque só para quando a gente for escrever alguma coisa, a gente já tem que ter o enredo pronto aqui dentro da nossa cabeça. Porque senão fica difícil demais. Aí eu escrevo uma linha e tenho que pensar. Aí escrevo outra linha, eu tenho que pensar. Depois eu escrevo outra linha, eu tenho que pensar. Aí fica muito difícil, tá? Então a gente primeiro pensa na história, no enredo. Depois a gente desce aqui pro coração, a gente vai refletindo mais um pouquinho. Depois é que a gente começa a escrever, tá bom? E olha, uma dica importante para você que vai escrever. Nunca escreva o texto completo sem antes fazer suas devidas correções. Porque já pensou? Ah, eu vou começar assim o texto, escrever ele aqui para terminar rápido. Ih, esqueci o parágrafo. Vou ter que apagar o texto inteiro? Já que você está com o enredo preparado, sabe o que você vai escrever? Você vai fazer parágrafo por parágrafo, com calma, vendo se você tem o parágrafo certinho, ver se todas as palavras estão escritas corretamente, ver se você ficou com dúvida em como se escreve, olha lá no seu amigo Google como é que escreve, ou olha no dicionário, tá bom? Beleza? A gente não pode escrever errado, sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele é uma maquininha que ele firma tudo que você escreve. E o que você fala, ele fica guardado aqui dentro da nossa memória. Então, vamos supor que eu vou escrever uma palavra. Vou escrever a palavra casa. Aí eu fico com dúvida se casa é com Z ou com S. Aí eu escrevo casa com S, e depois eu vou escrevo lá na frente casa com Z. Aí depois eu não sei mais se é com Z ou se é com S. Então, toda vez que você for escrever, você tem que ter certeza. Ou perguntar, ou buscar essa informação, mesmo que seja lá no Google. Porque se você escrever casa com Z, você vai passar a vida inteira errando como é que se escreve casa. Olha, alguns erros, gente, são grosseiros demais. Grosseiros, mas grosseiros mesmo. Tem gente grande, grande, grande que vai escrever, olha, a gente fica lá, ó, olhando lá no Facebook, né? Ou lá na descrição lá do Instagram, a pessoa pensa que a palavra hoje, ela deriva, ela tem uma outra derivação, e a pessoa vai escrever ontem, escreve com H. Como é que se escreve ontem com H? Ontem não tem H, não. Porque hoje tem H, ontem tem que ter também. Aí amanhã eu vou escrever amanhã com H. Gente do céu. Que a pessoa errou uma vez, passou a vida inteira escrevendo errado. Como é que se escreve? Ontem. Vou colocar aqui, ó. Ontem não tem H não, ó. Ontem. Ontem já passou. Hoje se escreve com H. Ontem não tem H não. E amanhã? Amanhã é assim, ó. Tem um acentinho. Ó. Por favor, hein, gente. Vamos prestar atenção nessas regrinhas aí básicas, porque fica feio demais. Mas fica feio. Criança até que vai, né? Mas já pensou você virar um adulto escrevendo um monte com H? Né? Aí não dá, né? Ter dúvida aí se é com S, se é com Z, tudo bem. Agora tem palavras que a gente usa diariamente, não precisa, né? Ter esses errinhos. E a professora é crítica, né, gente? É porque eu não consigo bater o olho no que está escrito. O meu cérebro ele já tá pronto. Então, quando eu for pegar o seu texto, pode ter certeza. Eu vou bater o olho e vou falar assim: ih, escreveu a palavrinha errada. Vamos ter que corrigir essa palavrinha aqui depois. Tá? Então, vamos lá? Vamos para a primeira parte, que a gente fala demais, né? Então, vamos. Então, vamos lá. Ó, na sorte, hein? Já sei. Primeira palavra.
Paulistano. Paulistano. Segunda palavra. Sobretudo. Vamos começar aqui. Terceira palavra. Ai, tá pegado. Deixa eu ver uma palavra aqui. Graxa. Isso é um X, tá? É assim que se faz o X. Graxa. Quarta palavra. Ah, já foi com P. Vamos ver. Vamos ver. Ah, tá. Telefone. Alguns aqui você já conhece, né? Só mais uma palavrinha. Paulistano, sobretudo, graxa, telefone e... lenhador. Lenhador. Anotaram aí? Então, as palavrinhas para o nosso texto. Paulistano, sobretudo, graxa, telefone e lenhador. Beleza? O que eu vou fazer? Vou ter que criar um texto aqui na minha cabeça, uma história. Pode ser uma narração. Vou escrever uma narração contendo as palavras paulistano, sobretudo, graxa, telefone e lenhador. Ok? Mas presta bastante atenção no detalhe. Seu texto não pode ficar sem essas 5 palavras, tá? Quando eu estiver lendo o seu texto, quando você me mandar a atividade, eu vou procurar 5 palavras. Será que você usou corretamente? Beleza? Então, certinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou só lembrar com vocês aqui algumas regrinhas básicas para a gente escrever o texto, tá? Para você já poder escrever. Não vou gastar muito tempo aqui seu não, porque senão você não consegue me entregar essa atividade. Tá bom? Ó, detalhe. Seu texto ele vai precisar conter um título. Um título. Qual que é o título? O título é o nome do seu texto, tá bom? Então, quando a gente vai escrever um texto, uma redação, a gente sempre precisa saber se ele tem um título. Professora, mas eu penso primeiro no título ou primeiro no texto? Primeiro você pode pensar no texto, tá? Depois que você escreveu todo o texto, aí você vem, na hora da sua revisão final, você vai escrever o seu título. O título, ele sempre precisa ficar acima do texto, tá bom? É o nome do seu texto, tá bom? Então, por exemplo, eu vou ler uma história. Chapeuzinho Vermelho. Como é que eu vou saber de quem que se trata se eu não tenho título? Já viu que quando a gente pega um livro, a capa já vem com um nome bem grandão? Aquele nome grandão é o título, tá? Antes de virar um livro, era um texto. Era um texto escrito no papel e depois, ele no processo, ele foi ganhando formas, ganhando imagens, aí ele foi publicado em várias outras páginas, tá? Então, toda a nossa história pode virar um livro? Claro, gente! Claro que pode, né? Então, é só a gente ter uma editora e a gente publicar, né? Então, tem pessoas que ganham dinheiro com isso, né? Usando o poder da mente e também sabendo, né, quais são as regras direitinho para poder escrever, tá bom? E é assim que a gente começa. Um grande escritor um dia teve aí sentado na cadeirinha do 5º ano para poder aprender a escrever, aprender os vários gêneros que existem para poder publicar os seus livros, tá bom? Então, vamos lá.
a gente vai sempre colocar o nosso título no texto, tá bom? Como a gente vai trabalhar uma narração é um texto em que eu conto uma história, então não é que eu preciso começar com ela uma vez, mas eu preciso de alguns passos. Olha só, no primeiro parágrafo do seu texto, que é a primeira parte, no primeiro parágrafo, o que eu preciso ter? Eu preciso ter, de quem que eu tô falando no meu texto? Onde ele vive? Quem é essa pessoa? Onde ela vive? Já viu que a gente começa uma história assim? Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. O texto fala de quem? Chapeuzinho Vermelho. Que vivia com sua mãe em uma casa próxima à floresta. Então, onde ela vivia? Tá vendo? Então, esse aqui é o lugar. Então, quem é a pessoa, esse aqui, quem é o personagem, aonde ela vive, o lugar. E a gente vai dar indícios de o que a gente vai falar nesse texto. Então, o que, quem e onde, quem e o que, são coisas importantes da gente já colocar na primeira parte do nosso texto, tá bom? Olha só para vocês verem. Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho que vivia com sua mãe em uma casa próxima à floresta, até que sua mãe pediu para que ela entregasse alguns doces deliciosos que ela tinha feito para sua vovozinha que estava doente. Tá vendo? Ela tinha que fazer o quê? Entregar doces para a vovozinha que estava doente. São detalhes importantes que eu preciso colocar no meu primeiro parágrafo. É aquilo que eu vou prender a atenção do leitor. Nesse caso, quem é o leitor? Eu e também os seus colegas. Porque na hora que você for divulgar, seus colegas também vão ter acesso ao seu texto. Tá bom? Ah, e quem mais? A tia Maria Rita, a tia Gislene, a tia Daniela, pessoas que vão estar ali dentro do nosso grupo, tá bom? Além de todos os pais, né, gente? Que estão no grupo, eles também vão ver o seu texto. Então, vamos ficar famosos? Vamos escrever um texto bem legal? Assim, esse menino aí escreve bem mesmo, né? Tá vendo que a gente precisa prender a atenção do leitor? Ok. Então, no primeiro parágrafo, sempre quem, onde e dá um indício do que é que ele vai fazer, tá bom? Entenderam? Então, o primeiro parágrafo, a gente chama ele de parágrafo de apresentação. Então, o primeiro parágrafo, eu faço a apresentação do personagem, do lugar e o que ele vai fazer. No segundo parágrafo, do meu texto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o desenvolvimento da minha história. Essa palavrinha aqui, ó, desenvolvimento. O que é fazer o desenvolvimento da minha história? Desenvolver a minha história é contar o que aconteceu com esse personagem que foi apresentado, tá bom? Pode mudar o lugar? Pode. Ele pode ter um outro destino. Posso colocar outros personagens? Pode colocar outros personagens, tá bom? Não tem problema não. Por exemplo, na história que eu estou comentando com vocês, da Chapeuzinho Vermelho, a gente tem outros personagens. Tem a mãe, tem a Chapeuzinho Vermelho, depois tem o Lobo Mau, depois tem... quem mais? A vovozinha e o lenhador, ou o caçador em determinadas histórias, né? Então, a gente tem aí um desenvolvimento que começa, depois que eu sei de quem que eu tô falando, aí começa o desenvolvimento.
Um dia, Chapeuzinho Vermelho ouviu de sua mãe que ela precisava levar os doces para sua vovozinha que estava muito doente. Mas a sua mãe fez um aviso: não passe pelo meio da floresta, porque é um local muito perigoso. Lá eu ouvi dizer que tem um lobo mau que adora puxar conversa com criancinhas. Tá vendo? É um desenvolvimento. Aí ela vai, só que Chapeuzinho Vermelho resolveu que iria sim passar pelo meio da floresta, porque ela não ia dar uma volta completa. Ela iria passar pelo meio da floresta para chegar mais rápido. E com quem foi que ela se deparou? Com o lobo mau. Esse aqui é o clímax. É aquela hora dentro do desenvolvimento que você fica assim: meu Deus, o que será que vai acontecer com esse personagem? Meu Deus, eu preciso continuar lendo. Já viu quando a gente vai assistir um filme, acontece uma cena assim, ó, inesperada, e você fica assim: caramba, e agora? O que vai acontecer? Ou numa novela, meu Deus, não podia ter acontecido isso com o personagem? E agora? Eu preciso assistir amanhã para saber como é que vai se desenrolar essa história. Tá vendo? Que quando a gente consegue fazer um bom desenvolvimento da nossa história, criar uma história aqui, que depois desce para cá, que depois desce para cá, a gente consegue desenvolver até chegar no clímax, que é a parte mais tensa da história. É onde os fatos eles vão acontecendo. Depois desse clímax, a gente não pode deixar o nosso leitor ansioso, porque senão o próximo texto ele vai falar assim: você quer saber? Eu li o texto do fulano de tal e ele estava muito bom até o momento, mas ele parou de escrever. A gente não pode parar de escrever depois do clímax. A gente continua. Depois do clímax do texto, vem a terceira parte, que eu não vou falar que é o terceiro parágrafo, porque o seu texto pode ter vários parágrafos, tá? O segundo parágrafo começa o desenvolvimento, mas a terceira parte do seu texto é o que a gente chama de conclusão. O que é a conclusão? Eu vou ter que dar o destino para os meus personagens. Lá na história da Chapeuzinho Vermelho, houveram alguns fatores que aconteceram depois do clímax, né? O lobo mau foi lá, entrou na casa da vovozinha, comeu a vovozinha, se vestiu com a roupa dela, deitou-se na cama. Aí depois o que acontece? E aí a menina bate na porta. Depois que ela bateu na porta, ela entra, conversa com o lobo que estava vestido de vovozinha, ele vai e se apresenta como lobo para a menina, quando ela fala assim: lobo, que orelhas tão grandes você tem? São para te ouvir melhor. Tá vendo que isso está fazendo com que você esteja atenta ao texto? Lobo, não, vovozinha, mas que mãos tão peludas. Minha filha, é só para te acariciar. Vovozinha, mas por que esse nariz tão gelado? É porque eu estou resfriado. Vovozinha, mas por que essa boca tão grande? Aí ele já vai e se mostra como o lobo e é para te comer melhor. Não é assim que acontece dentro da história? Então, esse aí é a conclusão do texto. Ele vai, come a Chapeuzinho, o lenhador que estava passando por perto escuta um barulho avassalador, escuta um barulho muito grande de roncos e roncos e roncos, um barulho muito estranho, entra na casa, vê o lobo com aquele barrigão bem grande, porque lá dentro tinha a vovozinha e a menina. Ele abre a barriga do lobo, tira lá de dentro a menina, salva a menina e a vovozinha, coloca pedras dentro da barriga do lobo, costura e ele nunca mais foi visto, porque ele saía carregando aquelas pedras pro resto da vida, né? Então aí é uma das versões, né, de Chapeuzinho Vermelho. Você pode conhecer outras histórias, né? Essa é uma versão pouco conhecida, mas é uma história que tem em livros, né? E aí a gente vê que existe uma conclusão. É o final da história. Eu não posso só escrever um texto e escrever lá
quando eu terminei e cansei de escrever, eu vou colocar fim. Não é assim que acontece, tá? Então, essa é a última parte do seu texto, tá bom? Então, pensando nisso, escreva seu texto. Eu espero o seu texto muito bem escrito, muito bem redigido, revisado. Passa o olhinho ali, ó, para saber se tem parágrafo, para ver se tem alguma palavrinha escrita errada. Leia o que você escreveu, frase por frase. Vê se tem pontuação. A pontuação a gente faz sempre quando a gente quer dar pausas. Era uma vez, vírgula, uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, vírgula, que vivia com sua mãe em uma casa próxima à floresta. Ponto final. Tá vendo? Que a gente precisa desse tempo para respirar. Toda vez que você respira no texto, vírgula. Toda vez que você quer dar uma pausa, ponto final. Quero falar, o personagem vai falar. Vou ter que usar o parágrafo e o travessão, tá bom? Então lembre-se dessas regrinhas, a Tia vai mandar aí no grupo também algumas regrinhas para vocês seguirem. E eu preciso daquelas palavras, hein? Que eu acabei de colocar aqui no quadro. Paulistano, telefone, graxa, tá bom? São 5 palavrinhas. Volta aí o vídeo, vê quais são as 5 palavras que tem que ter contida no seu texto, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela sua atenção aqui na nossa aula. Fica com Deus e até amanhã.